a partir do versículo de número 23. Nós temos nos evangelhos o registro da ceia do Senhor, onde foi registrado o momento da ceia do Senhor. Mas a partir dos evangelhos, o relato mais contundente, completo, que nós temos sobre a ceia do Senhor está em 1 Coríntios capítulo 11, por intermédio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teceu esse comentário inspirado por Deus em 1 Coríntios por causa de um momento muito difícil que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios estava vivendo um momento de desunião muito grande. E normalmente a desunião é fruto do desequilíbrio espiritual de algumas vidas. E normalmente a desunião, fruto do desequilíbrio espiritual, leva a divisões na igreja. E quando essas divisões acontecem, afeta a doutrina, afeta o desenvolvimento da igreja, o prazer pela igreja em alguns e o bem-estar na vida do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo estava vivendo esse momento de grande dificuldade na igreja dos Coríntios. E isso refletiu, essa divisão na igreja refletiu fortemente em todas as celebrações da igreja, inclusive na ceia. A igreja dos Coríntios vivia um tempo tão difícil que até a ceia fora mudado no seu sentido e na sua maneira de celebrar. As divisões existentes na igreja levavam grupos a celebrar a ceia de maneira diferente, com grupos diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes e envolvendo pessoas diferentes. É quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz um ensinamento no capítulo 11 de 1 Coríntios sobre a ceia do Senhor. E ele nos mostra então que a ceia é um memorial, é um momento de relembrarmos o maior evento acontecido na terra em favor da humanidade. O maior evento que aconteceu na terra em favor da humanidade foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi o maior evento, o maior acontecimento em teu favor, em favor de toda a humanidade. E a ceia é o momento, é o memorial, é o momento para relembrarmos este acontecimento totalmente favorável a mim e a você. Por isso, a ceia é uma celebração em que leva os nossos pensamentos a esse evento, a esse acontecimento que foi a crucificação de Cristo na cruz. Nenhum outro evento na humanidade trouxe tão grande benefício a nós do que a morte de Cristo na cruz. Nem mesmo eventos bíblicos, como a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo dos céus, a multiplicação dos pães e dos peixes, os 10 mandamentos no Monte Sinai, mas a morte de Cristo trouxe benefício que nós não poderíamos ter sem que Ele morresse em nosso favor. Por isso que a ceia é um memorial. A ceia está desvinculada de qualquer outro evento bíblico. A ceia é o momento em que Cristo cumpria o planejamento de Deus de nos resgatar, de oferecer a mim e a você a reconciliação com Ele. A ceia relembra esse momento, por isso é um memorial. E foi instituído pelo próprio Jesus.
Se você ler todos os ensinamentos de Jesus, em nenhum momento você encontra ele pedindo para lembrar do nascimento dele, pedindo para lembrar dos seus milagres, pedindo para lembrar da sua ressurreição. Você só encontra Jesus nos pedindo para relembrar a morte dele na cruz. A morte dele na cruz. Por isso que ele nos manda fazer isso até que ele venha. A verdade é que a ceia é um memorial vivo da morte de Cristo, em nosso lugar. Então, volta a tua mente aí e a tua vista para 1 Coríntios, capítulo de número 11, e vamos ver no versículo de número 29. Hoje é uma grande questão levantada: quem pode participar? Quem pode celebrar a ceia do Senhor? Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina no verso 29. Alguém leia o versículo 29 de 1 Coríntios 11. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos trabalhar aqui com duas informações. A primeira informação que ele traz a nós é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então a ceia é para ser celebrado por quem está neste corpo. E para estarmos nesse corpo, em primeiro plano, no plano espiritual, é necessário estar vivo. Sem vida, alguém morto não tem vida, e por isso não é participante de um corpo vivo. Quando nós morremos, o espírito deixa o nosso corpo. O que acontece com o corpo? Ele está inativo, dormente, dormindo, não tem mais nenhuma atividade. O fôlego de vida, comandado pelo Espírito, saiu dele. No campo espiritual, o corpo de Cristo é formado por todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o que nos diz Efésios 2:1? Alguém lembra? Nós somos vivificados, né? Nós nascemos espiritualmente. Paulo diz: ele vos vivificou. Ele quem? Jesus. Quando vós estavais mortos em vossos delitos e pecados, passamos a ter vida espiritual, e então fomos agregados ao corpo daquele que nos deu vida, que é Jesus. Agora temos vida espiritual nele, e com vida espiritual nós então espiritualmente nascemos no corpo, passamos a existir no corpo de Cristo. Esse corpo, no âmbito material, ele é formado pela evidência do nosso compromisso com o corpo, que é expresso na vida material. A maneira que nós temos de comprovar a nossa vida espiritual é pelas ações e reações neste corpo físico, como alma vivente. Então, se nós nascemos espiritualmente, o que vai acontecer?
nós vamos nos agregar, nós vamos participar de qualquer expressão desse corpo aqui na terra. De qualquer expressão desse corpo aqui na terra. Aí passa a ser uma responsabilidade nossa e não mais uma responsabilidade de Deus pelo seu agente, pelo seu Espírito, que nos fez entender a palavra, que nos converteu na palavra, que nos deu vida na palavra. Então entenda essas duas faces. Primeiro, para participar desse corpo, espiritualmente nós temos que nascer em Cristo Jesus. Passamos a ter vida espiritual. Estamos em Cristo. Agora, espiritualmente, nós somos membros da igreja de Cristo. Passamos a ter vida espiritual. Só que aí nós entramos numa questão muito conflitante hoje. É que se nós aceitamos a Jesus, já somos membros do corpo de Cristo, então a ceia para quem é? Para nós, né? Estamos habilitados a participarmos da ceia do Senhor. Só que aí entra uma outra questão. O que acontece na vida espiritual tem que ser comprovado na vida material. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus, após o ensinamento de Jesus sobre os lobos e as ovelhas, dizendo que entre os seus seguidores havia lobos e ovelhas. E os discípulos então perguntaram, depois que ele explicou que o lobo era bem semelhante à ovelha, porque se vestia de roupas de ovelhas. Os discípulos então perguntaram, então, como que nós vamos saber quem são os lobos e quem são as ovelhas? Lobos, ele se referia não ao crente desconectado com a vida cristã, mas ele se referia ao que se dizia seguidor dele, mas não era seguidor dele. E se perguntaram, então, Senhor, como que nós vamos decifrar isso? Ele disse o quê? Pelos frutos os conhecereis. O lobo não vai se comprometer com a vida de ovelha, e nem a ovelha vai acatar o estilo de vida do lobo. O que significa isso, queridos? Significa que tudo que é realidade na nossa vida espiritual vai tornar-se realidade na nossa vida material. Quem crê há de viver. Quem experimenta há de continuar se alimentando dele. Quem está em Cristo há de se comprometer com Cristo. E a maneira viva que nós temos de mostrar o nosso compromisso com Cristo é no nosso compromisso com a igreja. Nascemos espiritualmente, passamos a fazer parte do corpo, então estamos habilitados a tomar a ceia. Só que a ceia não acontece no campo espiritual, no mundo fora desse mundo, mas acontece no âmbito material aqui. Então a maneira que nós temos de provar que
estamos discernindo, entendendo a morte de Cristo por nós, celebrando a ceia, é no nosso compromisso com a igreja local. Aí é onde vem algo muito conflitante que eu falei. É que como então trazer essa existência espiritual comprovadamente para a vida material? Através do compromisso da igreja. Então, como que a igreja faz para organizar essa questão? Através dos séculos, muitas igrejas e denominações agiram de maneira diferentes para evidenciar a vida espiritual da pessoa na sua vida material. Algumas igrejas, que até hoje ainda acontece, tentam comprovar isso através da aparência física. E hoje ainda tem no nosso país igreja que para alguém tomar a ceia tem que usar as vestes especiais da igreja no seu dia a dia, inclusive no seu leito, na sua cama. Então alguém que está usando esse tipo de roupa está habilitado a ser membro da igreja local e então a participar da ceia do Senhor. Há outras igrejas que procuraram comprovar isso através do dízimo. Então quem dá o dízimo é porque se converteu, segundo eles. É a prova da conversão, é o dízimo. Então o que acontece? Quem dá o dízimo está com a carteirinha em dia, lá cada mês carimbado e assinado, lá o carimbozinho Aurora, Elizabeth Dumont, Dione, né? E assinado lá. Então pode tomar a ceia. Mas só que os fariseus eram dizimistas fiéis. E tem muitos católicos que são dizimistas fiéis. Então, em toda a ação humana de organizar o espiritual para evidenciar o material, vai haver falhas. Existem igrejas que é a liderança que escolhe, se baseando no convite que Cristo fez aos discípulos para tomar a ceia. Então a igreja que escolhe, esse mês você pode tomar a ceia com o pastor, você precisa ajustar alguma coisa para poder tomar a ceia. Qual é a falha? Olha para o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo de número 28. Alguém leia. Porque todas as vezes que comermos este pão, devemos deixar anunciar essa morte do Senhor, até que Ieda, lê o 28 agora. examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como coma deste pão e beba deste cálice. Um discernimento e uma compreensão pessoal. Não é eu que tenho que decidir por você, não é você que tem que decidir pelos outros. É uma responsabilidade pessoal entre nós e Deus. Há grupos também que têm a maneira de organizar quem toma ceia e quem não toma ceia através do dom de línguas, dizendo que a prova de quem aceitou Jesus é passar em falar línguas estranhas. Então, se fala línguas estranhas, é a comprovação de quem recebeu Jesus, então pode tomar a ceia. Aí
gera dois grandes problemas. O primeiro é que qualquer um de nós pode falar línguas diferentes, sem a comprovação de que estamos em Cristo. O segundo problema é que quando Cristo mostrou que a língua evidenciaria os judeus que acreditaram na sua ressurreição, o dom da língua era obrigatoriamente acompanhado de outros dons. Quem crê e for batizado será salvo. Falarão novas línguas, pegarão serpente, e se tomar veneno, ninguém vai morrer. Então tinha que exigir pegar em serpente também, venenosa, e tomar veneno para comprovar também. Então, isso não pegou, porque não é tão racional. Mas deixando o que muitos pensam, que muitos buscam. A nossa igreja, a Igreja Batista e muitas outras igrejas, como presbiteriana, congregacional e tantas outras, chegou a um entendimento de que uma maneira sensata, coerente, para que a pessoa pudesse comprovar diante da igreja e da sociedade que havia realmente se convertido e então estaria habilitado a celebrar a morte de Cristo pela ceia, seria através do batismo. Qual o perigo disso? É não ter ensinamento real e honesto e terminar colocando o batismo como elemento salvífico necessário à salvação. Isso é um perigo, e esse perigo é abatido pelo honesto ensinamento e esclarecimento de que o batismo é um testemunho público, é um anúncio, é um compromisso público de que aceitou a Cristo como Salvador e não uma necessidade para a salvação. É uma linhagem coerente, sim, não deixa de ser perigosa, não. O perigo pode ser abatido pelo ensinamento, mas não podemos entrar na ignorância de dizer que a ceia está biblicamente ligada ao batismo. A igreja então adota a comprovação de que a pessoa aceitou a Cristo como Salvador por ele assumir um compromisso diante da igreja, da família, da sociedade, pelo batismo. É uma maneira que a igreja tem de organizar os que celebram a ceia do Senhor. É uma maneira bíblica? É uma maneira bíblica, porque o batismo sempre foi uma declaração pública da fé em Deus, da fé em Cristo Jesus. Se alguém se compromete a buscar os ensinamentos do discipulado da igreja, até chegar a uma declaração diante de familiares, de amigos, da sociedade que vive, da igreja, através do batismo, ele está comprovando que ele realmente tem desejo, apetite para seguir a Deus. E o desejo e o apetite é próprio daquele que tem vida. Quem nasceu espiritualmente passa a ter apetite pelas coisas de Deus. Aí você diz: e por que tantos se batizam e depois não vivem uma vida coerente e deixam os caminhos do Senhor? Isso é com cada um, isso é com cada ser humano.
os caminhos e as decisões humanas sempre poderão ser descumpridas por Ele próprio. Tem muita gente que é salva em Cristo Jesus e não experimenta as delícias, os favores, a paz, a alegria de uma vida cristã com o Senhor. Então, a maneira que a igreja adota para que alguém esteja habilitado a tomar a ceia do Senhor é pelo batismo, que é um testemunho público de que aceitou a Cristo como Salvador. Mas precisa ser esclarecido de que o batismo não é uma exigência de Deus, nem para alguém ser salvo, e nem tampouco para que alguém prove que é salvo. Quanto a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, não está dizendo que a salvação é resultado do batismo, mas que a salvação é resultado da fé, e o batismo seria a expressão pública dessa fé. Só que essa expressão pública dessa fé não pode ser um elemento que causa o efeito da salvação em nossas vidas. O que causa o efeito da salvação em nossas vidas é a nossa fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Pela fé em Cristo Jesus obtemos a salvação. E a igreja organiza a participação e a vida dos salvos através da ceia, ou melhor, através do batismo, para participar da maior celebração da igreja, que é a ceia do Senhor. A maior celebração da igreja não são cânticos, não são pregações. A maior celebração da igreja é a ceia do Senhor, porque na ceia nós retornamos ao favor de Deus por nós, em Cristo Jesus, pagando o preço dos nossos pecados. Outra grande dúvida na ceia é concernente o momento da pessoa para participar da ceia. Por quê? No versículo 28 diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Eu já vi muitas pessoas dizerem: eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado, eu pequei. E a Bíblia diz que o homem deve examinar para tomar a ceia, examinar-se a si mesmo para tomar a ceia. No exame da ceia, esse autoexame deve ser, em primeiro lugar, olhar para a dignidade dos salvos. Como nós estamos em carne e dúvida tomam proporções constantes em nossas vidas, o apóstolo Paulo nos convida sempre a olhar ao Calvário, para que a dúvida não tenha proporção em nós possamos dizer: eu realmente sou salvo, porque o preço realmente foi pago. Mas a resposta a essa questão está no versículo seguinte, no 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência ou discernimento do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Consciência significa entendimento. Talvez aí na sua versão não está a palavra consciência, está discernimento. E o que é esse discernimento do corpo? O que é discernir o corpo? Veja o que nos diz
o versículo de número 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados pelo mundo. O verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai pelos outros. O verso 34 é mais claro. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver presente, quando for vos visitar. O problema desse discernimento que o apóstolo Paulo exortava a igreja aos coríntios, era para que os coríntios fossem capazes de discernir a posição no corpo. O que estava acontecendo? Principalmente entre as alas existentes na igreja, havia muitos ricos e muitos pobres da igreja de Coríntios. Era uma cidade portuária. Quem era rico mesmo. E quem era pobre mesmo. E havia na igreja dos Coríntios agora uma divisão. E a maior de todas as divisões era entre os ricos e os pobres. O que acontecia? Os ricos viviam em orgias, mesmo como membros da igreja, em prostituição, em bebedices. E os pobres denunciavam. Lembrando que a igreja dos Coríntios começou, o apóstolo Paulo alcançando pessoas humildes, que tiveram tempo e gastaram tempo para entender a palavra. E quando os ricos foram acrescidos à igreja, a soberba tomou conta do grupo dos ricos. Por quê? Eles queriam o benefício da vida cristã, mas não queriam o preço da vida cristã. Hoje isso é tão presente, no evangelho em nosso país. Muitos querem o benefício da vida cristã, mas não querem pagar o preço da vida cristã. Tem muitos templos agora na nossa cidade superlotados para receber bênção de oração. Mas a maioria dessas pessoas nunca entregaram publicamente as suas vidas a Jesus. E a maioria dessas pessoas não lê a Bíblia, não frequentam uma igreja, não se compromete com um estilo de vida cristã. Eu recebi ontem uma reportagem de um amigo, que era a reportagem sobre os famosos e famosas que hoje são pastores e pastoras. Aí ali tinha muitas pessoas que viveram uma vida completamente imoral no nosso país e que hoje são pastores e pastoras. O fator não está em ter vivido uma vida imoral, porque Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O grande erro está no pular etapas nas suas vidas. A maioria dessas pessoas nunca foram discipuladas, nunca estudaram a Bíblia e entraram assumindo posições. E ele me mostrava uma palavra de uma senhora que por 15 anos apareceu no principal canal de televisão do nosso país, principalmente na época do carnaval, fazendo todas as divulgações do carnaval, com um corpo só pintado, sem vestimenta nenhuma. 15 anos depois, é dispensada
pela emissora. O mundo descarta quem fica fora do seu padrão moral. Não tinha mais corpo, beleza física dentro dos padrões deles para estar ali. Foi descartado. Entrou em depressão. Fez muitos tratamentos. E depois não resolveu, procurou uma igreja evangélica. E no testemunho dela cheguei na igreja evangélica, fui tão bem recebida, e logo eu fui consagrada a pastora. Quer dizer, não estudou, não pagou nenhum preço, e certamente a sua posição não vai ter muito resultado nas suas funções na vida espiritual. Então os ricos de Coríntios, eles não tinham a humildade, não tiveram a humildade de ouvir os pobres, que eram pobres materialmente, mas eram ricos em suas vidas com Deus, no entendimento das coisas de Deus. E o que estava acontecendo? Esses pobres, quando começaram a cobrar estilo de vida cristã dos ricos. E quem eram os pobres para cobrar dos ricos, diziam eles? E logo formou-se o grupo dos ricos, e os pobres continuaram desse lado. E quando faziam a ceia, eles distorceram até os elementos da ceia dos coríntios. Não era mais pão e vinho, era comida e bebida. E formava a ceia dos ricos, e os pobres ficavam olhando, ficavam desprezados, ignorados, não podiam participar. E essa estava sendo a ceia deles. Deixa eu localizar aqui, me ajude a localizar aqui em 1 Coríntios, nos versículos de número 20, eu creio. No verso 19 ele diz: e é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Quem tinha a comida para levar, e tinha que ser boa, porque tinha que zelar pela aparência diante dos outros, quem tinha comida para levar, levava. Quem tinha um vinho, que agora não era mais o suco de uva para levar, levava. Comia muito e se embriagava. E veja o verso 22. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer dizer, a ceia se tornou tão independente do seu propósito, que quem não tinha comida para levar para a igreja sofria a vergonha de ser visto como alguém que nada tinha. Envergonhava-se a comida e a bebida de cada um, envergonhava os que não tinham comida e bebida para levar. E por isso que no versículo de número 29 fala da necessidade que se tem de discernir o corpo, de entender o corpo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, nos comprometemos com a igreja local,
Fomos no ato da conversão ligados ao corpo de Cristo. No ato da integração na igreja local, evidenciamos esse nosso desejo de viver aqui no corpo. Agora temos que entender o corpo. Que no corpo precisa haver amor, que gera respeito, que gera humildade, que gera, acima de tudo, a responsabilidade de tratar Deus como Senhor e de tratar o próximo como irmão. Então esse é examinado, versículo de número 28, examine-se o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do vinho, pois quem come e bebe sem entender o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Temos que entender o corpo do qual nós somos membros. E nesse corpo, o recurso principal que nós precisamos é a capacidade de amarmos. Amarmos o cabeça do corpo, Jesus, e amarmos os membros do corpo, os que são iguais a nós, os irmãos em Cristo Jesus. Esse discernimento é o entendimento da minha responsabilidade nesse corpo. E você pode aceitar a Cristo como Salvador. Você pode passar pelo discipulado da igreja. Você pode se batizar, a comprovar publicamente a sua intenção de vida no corpo. Mas você pode, em momentos da sua vida, ficar sem esse discernimento, sem esse entendimento do corpo. E quando isso acontece? Quando a palavra não tem no dia a dia o acesso à sua mente, o acesso ao seu coração. A palavra tem que estar diante dos nossos olhos, nossos ouvidos, para nos capacitar a entendermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que venhamos aceitar Cristo como Salvador, venhamos nos comprometer com a igreja local. Mas esse comprometimento só terá progresso, só continuará se esse comprometimento for alimentado pelo nosso envolvimento na verdade. Para encerrar, abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 4. A Bíblia nos diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, salvação e conhecimento da verdade. A verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. E a verdade nos leva a conhecermos a vontade de Deus para conosco. A direção do Espírito nos capacita a aceitar a vontade de Deus e a praticar a vontade de Deus. Nosso alvo é a salvação e o conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas, e os render-se ao comando do Espírito para que essa vontade seja cumprida em nossas vidas. Quando você for tomar a ceia, lembre que ela é o memorial. Você está celebrando a morte de Cristo em seu favor. Não porque você tem um coração mau, que se alegra com o sofrimento. Não, é porque nós temos um coração grato, porque só Ele foi encontrado digno de morrer em nosso lugar,
E Ele aceitou morrer em nosso lugar, para que hoje nós tenhamos vida nele. A nossa igreja aceita que a comprovação pública de que você aceitou a Cristo e com Ele está comprometido é o batismo. No batismo você torna-se membro da igreja local, do corpo local. Aí você vai celebrar todas as celebrações, não como ouvinte, não como admirador, mas como participante do próprio corpo. Se há renúncia para aceitar a Cristo, há renúncia também para se comprometer com o corpo. Então a vida cristã é feita de renúncias para que nós possamos ser habilitados a experimentarmos a glória da vida em Cristo Jesus. Por isso que nesse instante eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, e de cabeça baixa e olhos fechados, faz uma oração pessoal, agradece pela morte de Cristo em teu favor na cruz, e agradece porque Ele te deu os mecanismos para você viver nesse corpo e para ter alegria de celebrar nesse corpo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra na instrumentalização do Teu Espírito nos leva a entendermos a nossa posição no corpo. Que a ceia de logo mais que vamos tomar seja uma verdadeira celebração da morte de Cristo em nosso lugar. Que o dia seja de reflexão, que estejamos entendendo nosso lugar no corpo, a importância que é a nossa vida no corpo, para que nela possamos evidenciar, para que nele, no corpo, possamos evidenciar a nossa gratidão pela Tua morte em nosso lugar. Nós choramos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos.